Segundo dados do IBGE de 2010, 1,4% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência mental ou intelectual. São quase 3 milhões de pessoas. Movimentos por inclusão têm possibilitado atualmente avanços na garantia dos direitos dessa população, bem como de sua dignidade como pessoa humana. No entanto, a ideia de inclusão ainda é relativamente nova, se levarmos em conta o histórico das pessoas com deficiência no Brasil. Durante muitos anos, o Brasil ofertou apenas um manicômio para pessoas com problemas mentais. Um dos mais emblemáticos episódios de violência contra essa população se deu no Hospital Colônia de Barbacena, no interior de Minas Gerais, onde por décadas pessoas com algum tipo de deficiência, transtorno ou distúrbio, como síndrome de Down, autismo ou dislexia, eram internadas por suas próprias famílias, aprisionadas e submetidas a todo tipo de maus-tratos, naquele que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. O episódio é narrado em detalhes no livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que virou também documentário. O lema Por uma Sociedade Sem Manicômios inaugurou uma nova trajetória da proposta de reforma psiquiátrica no Brasil. Seus objetivos são propor não só mudanças no cenário da atenção à saúde mental, mas principalmente questionar as relações de estigma e exclusão que foram estabelecidas social e culturalmente para as pessoas que vivem e convivem com sofrimento psíquico. Na década de 1990, novas soluções foram aplicadas para a saúde mental. Aos poucos, o Ministério da Saúde substituiu o tratamento em hospitais por atendimentos comunitários. Através das leis federais 8.080, de 1990, e 8.142, do mesmo ano, foi instituída a Rede de Atenção à Saúde Mental, junto com a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. As leis atribuíram ao Estado a responsabilidade de promover um tratamento em comunidade, possibilitando a livre circulação dos pacientes e não mais a internação e isolamento, contando com os serviços de Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos, SRT, o Centro de Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento e os leitos de atenção integral, em hospitais gerais, nos CAPS 3. Nesse sentido, um importante passo na luta pelos direitos das pessoas com deficiências e transtornos mentais foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, foi um importante passo na luta pelas conquistas dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Como retrata seu artigo 1º, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Como já observado, as deficiências mentais sempre foram tratadas como preconceito e discriminação aos olhos da sociedade. Prova disso foi a existência dos manicômios, lugares que, em tese, deveriam cuidar e assegurar um bom tratamento, mas que, na verdade, não entregavam nada disso. Apenas em 2001 foi sancionada a Lei 10.216, que entregou importantes garantias. Essa lei foi responsável por proteger as pessoas com deficiência mental, tratando de assuntos fundamentais como a responsabilidade do Estado, da família, dos direitos dos pacientes, da internação. Em suma, essa lei deu base ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com o Código, em seu artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso significa que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem um compromisso de amparar e proteger quem necessita desses cuidados, garantindo que nenhuma deficiência mental seja motivo para a exclusão do indivíduo da sociedade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi instituído com o objetivo de promover a autonomia individual, a acessibilidade e a liberdade. Assim, é evidente que o Estatuto foi uma conquista muito importante que visa melhorar o dia a dia das pessoas com deficiência. Porém, no caso das pessoas com deficiência mental, após o estabelecimento desse dispositivo,
surgiram novos obstáculos. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a função principal do juízo de incapacidade no ordenamento jurídico brasileiro é valorizar a autonomia sem desproteger. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no regime do Código Civil, as pessoas que, devido à deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil eram consideradas absolutamente incapazes. Depois do estabelecimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na redação do Código Civil, as pessoas com deficiência mental passaram a ser consideradas relativamente incapazes. Essa mudança de absolutamente incapaz para relativamente incapaz significa que, a partir de então, ao serem consideradas relativamente incapazes, as pessoas com deficiência mental podem praticar atos da vida civil e, com isso, podem acabar se envolvendo em negócios jurídicos de risco. Portanto, apesar do objetivo do Estatuto ser ajudar no aumento da inclusão, esse dispositivo acaba valorizando a autonomia, mas também acaba desamparando as pessoas com deficiência mental, uma vez que é depois do Estatuto que as pessoas com deficiência mental passaram a ser consideradas relativamente incapazes e, com isso, passaram a poder se envolver em negócios jurídicos, os quais podem ser arriscados e causar prejuízos irrecuperáveis. Sobre essa problemática, vamos analisar agora a visão de alguns especialistas. Zeno Veloso, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, acredita que, com a nova redação do Código Civil, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência mental estão desprotegidas. Ele diz, abre aspas, um deficiente mental que tem comprometido absolutamente o seu discernimento, o que sofre de insanidade permanente e irreversível, é considerado relativamente incapaz, bem como o que manifestou a sua vontade quando estava em estado de coma ou o que contratou ou perfilhou ou fez testamento sendo portador do mal de Alzheimer em grau extremo. São casos em que não me parece que essas pessoas estejam sendo protegidas, mas ao contrário, estão à mercê da sanha dos malfeitores, podendo sofrer consideráveis e até irremediáveis prejuízos. Fecha aspas. Euclides de Oliveira, advogado e conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, também acredita que considerar as pessoas com deficiência mental como relativamente incapazes coloca essas pessoas em risco e acaba prejudicando-as. Ele diz, abre aspas, uma das preocupações resulta do enquadramento da pessoa deficiente como relativamente incapaz, de modo que os atos que pratique seriam meramente anuláveis e não absolutamente nulos. Ora, há situações em que um menor, digamos, com 15 anos de idade, tem muito mais condição do que um deficiente grave com baixo nível mental. Nesse comparativo, não há como admitir que o ato do menor seja nulo e o praticado pelo deficiente absoluto seja anulável, o que depende de sua iniciativa e de outros requisitos legais. Fecha aspas. Mesmo com os direitos respaldados pela Constituição e todos os direitos adquiridos através da instauração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é possível notar que a sociedade ainda os trata como seres inferiores e incapazes. Isso pode se explicar através da terminologia denominada capacitismo. Capacitismo é uma expressão utilizada para se referir à discriminação contra pessoas com deficiências. Isso engloba desde a acessibilidade até a maneira pela qual a sociedade trata essas pessoas. A nossa Constituição, além de zelar como direito fundamental, designou também como um dos princípios essenciais do Estado Democrático de Direito a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Isso é respaldado nos artigos 1º, inciso 3º, e no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, o qual garante total direito das pessoas sem nenhuma distinção. Recentemente, o atual ministro da Educação, ele teve uma fala no que se refere às crianças com algum tipo de deficiência, dizendo que
é impossível a convivência e o aprendizado dessas crianças. Essa fala, ela reflete sobre algumas atitudes capacitistas, mesmo depois de os avanços e as garantias adquiridas pelas pessoas com deficiências ao longo do tempo. As pessoas com deficiência, elas ainda sofrem preconceitos que invalidam as suas capacidades. É necessário, que se reconheça as limitações dessas pessoas e que a gente busque trazer maiores acessibilidades. Porém, a gente não pode deixar que isso se torne preconceito. E isso se torna preconceito a partir do momento que a sociedade trata as pessoas com deficiências invalidando totalmente os seus direitos, as suas ações e acessibilidades. Por falas, atitudes, olhares, isso tudo invalida e desconstrói tudo o que se foi adquirido ao longo do tempo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e todos os direitos.